Pedro se levantou, cheio do Espírito Santo. Mas ele começou dizendo, eu quero dizer, aqui está a glória, aqui tem poder, aqui tem fogo, aqui tem unção. Cadê? Foi assim? Não. A primeira mensagem de um pregador pentecostal, eita glória, oh aleluia, ela era marcada por duas coisas. Primeiro, poder de Deus. Pedro foi pregar como? Cheio do poder de Deus. Nós não somos contra o pregador pregar a Bíblia, pregar o Evangelho cheio do poder. Agora deixa eu dizer uma coisa, pregadores pentecostais. Naquele dia Pedro não pregou reteté. Pedro não pregou receba. Pedro não gritou, ele entregou uma mensagem a mais bíblica possível. Eita. Irmão, Pedro puxou tanto salmo nessa mensagem. Ele puxou tanta Bíblia. Então a primeira mensagem pentecostal, ela tinha duas coisas. Autoridade, poder de Deus e o que mais? Bíblia. Diga aí vocês, tinha o que a pregação pentecostal? Autoridade. E o que mais? Bíblia. Pronto, autoridade, poder de Deus e o que mais? Diz aí vocês, o que é que tinha na mensagem de Pedro, a primeira mensagem pentecostal? Autoridade, poder de Deus e Bíblia. Tinha grito? Tinha loucura? Não. Tinha histeria? Tinha ele correr? Tinha ele tremer? O que é que tinha na mensagem de Pedro? Autoridade, poder de Deus e Bíblia. Bíblia. Ele puxou o Antigo Testamento. Eita glória. Eita glória. A primeira mensagem, ele puxou Joel. A primeira profecia que ele puxa, olha a primeira parte da Bíblia que ele puxa. Qual foi? Lê aí, vamos lá. Eita, vamos ver um pregador bíblico. Eita, vai lá. Como foi que ele disse, pastor Vale? 16, né? É. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá... Para ver aí. Mas isto é o que foi dito pelo... Ele estava em si? Pedro estava em si? Pedro estava cheio do poder de Deus? Pedro estava cheio da autoridade? A autoridade tirou a razão dele citar a Bíblia? A autoridade tirou a eloquência dele? Não. A mensagem dele era poderosa, mas era uma mensagem bíblica. Olha pra cá. Tu tá filmando direito? Bota bem aqui. Não inventa coisa não, meu filho. Se tu não tem o que tu pregar, seja psicólogo, não é assim? É melhor tu ser psicólogo. Dê teu conselhozinho como psicólogo, não é assim? Dê teu conselhozinho como terapeuta. É assim? Agora, púlpito é lugar de profeta que tem na boca a autoridade de Deus e a Bíblia. Eita glória! Oh, aleluia! Eu tive um professor de hermenêutica, pastor Ari, ele até já faleceu, ele dizia... Crente tem que ser o seguinte, cortou o pescoço, sai o Velho Testamento. Cortou a parte aqui de baixo, sai o Novo Testamento. Se cortar o braço, sai Salmo. Se cortar os outros, sai o livro profético. Crente tem que ser cheio e principalmente pregador. Quando o pregador for pregar, olha para cá, conselho de Deus para os pregadores. Quando tu for pregar evangelho, não fica enchendo linguiça não, rapaz. Não fica dizendo, eu estou vendo anjo, aqui tem glória, aqui, quando você for pregar, empurra a Bíblia, diz 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 a Bíblia, porque lá em Jeremias 23, 29, essa palavra é como martelo que esmiuça a penha, e é como fogo que queima. A palavra de Deus é viva, mais penetrante do que uma espada, e penetra até a divisão da alma, espírito, junta, medula. Só tem um livro que entra em todo o compartimento da natureza humana, da vida humana, do corpo humano. É esse aqui. Esse livro corta a tua mente, esse livro corta teu coração, esse livro corta a tua cabeça, esse livro corta teus rins, esse livro corta os teus pulmões, esse livro arranca pecado, velho, no teu coração. Mentira, roubo, sem vergonhice, é ele. E quem quer poder de Deus tem que pregar a Bíblia. E quando Pedro estava na casa de Cornélio, enquanto ele pregava, o Espírito desceu. Só foi isso. Ninguém é contra o poder de Deus. Nós somos contra essas questões que não tem nada a ver com
com Bíblia. Olha, ninguém aqui está doido. Olha o primeiro pregador pentecostal. Olha o primeiro pregador pentecostal. Ninguém aqui está doido, não foi assim? Ninguém aqui está louco. Ninguém aqui está fora de si. Olha a lógica dele. Sendo estas 9 horas. Rapaz, autoridade. Né? É uma coisa do céu. Ninguém aqui está louco, ninguém aqui está doido. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem por que a multidão se calou? Vocês sabem por que houve aquela confusão? Porque o poder desceu, eles falaram línguas e eles não estavam entendendo. Aí foi que Pedro, ele levanta. Eu li um autor que diz que o trabalho de um pregador é corrigir o auditório desordenado. Corrigir desordenado não é com a minha fala, é com essa daqui. Vocês entenderam? Você não corrige auditório com a tua ideia. Tu não corrige auditório com a tua fala. Tu corrige auditório com a palavra de Deus. Aí a primeira coisa que ele puxou Joel 2. E ainda tem mais, ele estava sob o poder e a unção, que lá em Joel não aparece a expressão últimos dias. Lá em Joel 2, aparece assim, e há de ser que derramarei do meu? Agora, por que Pedro acrescentou últimos dias? Porque o cano não estava fechado e ele tinha autoridade do Espírito Santo. Eita, rapaz, a Bíblia é linda. Aí pronto, aí ele diz assim, isso aqui ninguém está doido, aqui ninguém está louco, aqui ninguém está correndo, aqui ninguém está inventando nada. Culto de pentecostal, ele não inventa nada. Ele segue o que a Bíblia já falava. Ele disse, há de ser, como disse Joel, agora já nestes últimos dias, derramarei do meu. Eita, meus irmãos. É coisa linda, é coisa linda, é coisa linda. Então, como foi a primeira pregação pentecostal? Como foi? Diga aí vocês. A primeira pregação, ela tinha o quê? Autoridade, poder de Deus. Vocês sabiam que aqui nós temos o querigma? É aqui que nós temos o querigma. Sabiam? A proclamação do evangelho, e que a tradição reformada segue, mas nós também, pentecostal, reformado, rebocado, salpicado pelo sangue de Jesus, rebocado pelo Espírito Santo, nós também pregamos do mesmo jeito. Tem irmão que nós somos reformados, nós também somos, Jesus reformou. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em nova criatura, todo pentecostal é reformado. Vou lá dizer para você, pode deixar dessa besteira. Todo pentecostal é reformado. O que Lutero pregava era Cristo. O que Calvino pregava era Cristo. O que os apóstolos pregavam era Cristo. O que os pais da igreja anunciavam era Cristo. E o que é que nós estamos anunciando? É Cristo. É Cristo. Agora nós entendemos que não é só a Escritura, não é só nós temos a Escritura, nós temos o poder do Espírito Santo. É muito importante. A gente, quando atenta para os 5 solos, nós temos que entender e temos que ter... O Gilberto Piquering, ele diz uma coisa interessante. Cuidado, porque só essa expressão, só a Escritura, ela também pode ser um artimanha de Satanás para enganar vocês. É por isso que alguns que, quando começaram a pegar isso, disseram assim, não precisa a igreja, precisa só a Escritura. Não precisa de pastor, precisa só a Escritura. E quem é que interpreta a Escritura? E quem foi que organizou juntamente as Escrituras? Quem declarou o cânon das Escrituras? Então é muito importante que quando a Bíblia diz só a Escritura, ou quando o Sola diz isso, ele não está dizendo que você tem que desprezar o pastor, desprezar a igreja, desprezar o ensino. Ele está dizendo que no nível de voz e de autoridade maior é só a Escritura, e não Roma. Isso? Como eu falei? O povo entender. A Escritura não está isolada dos intérpretes. Não está. A Escritura, irmão César, ela não está isolada do intérprete, ela não está isolada da tradição da igreja, porque a tradição é ruim quando ela quer bater de frente com a Bíblia, mas quando a tradição da igreja está de acordo com a Bíblia, tem nada de errado. Então, como era a pregação, olha para cá, 4 formas que Pedro pregou e que o pentecostal reformado faz. Pentecostal reformado é Jesus que reformou. É isso que eu estou falando. Em primeiro lugar, a pregação pentecostal, não está aqui não, né, irmão? Não, mas eu vou falar aqui. A pregação pentecostal, se vocês analisarem isso bem direitinho, primeiro, a narração que o Pedro faz da pregação era sobre a morte e a ressurreição de quem?
Então, primeiro ponto, Pedro pregava o quê? A morte e a ressurreição. Vamos lá. Pedro pregava o quê? A morte. Pronto. Agora, qual era o atestado de que Jesus Cristo era o Messias? O que vocês acham? Ele pregava a morte, a narrativa, a vida. Jesus morreu. Mas o que foi que autenticou a real mensagem do Evangelho? Olha lá, olha lá, olha lá. Escute bem aí, eu já dei a resposta. A ressurreição. Porque quando eu prego a minha Bíblia, eu não estou pregando um Jesus morto. Eu não estou pregando um Jesus crucificado. Quando Pedro levantou a boca, a voz, ele disse, olha, Jesus é quem está mandando esse poder para nós, porque ele está vivo, ele está à destra de Deus. A ressurreição, é por isso que lá em Romanos capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4, Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã, vamos ler lá. Eita glória. Rapaz, a Bíblia é coisa gostosa. O pregador pentecostal reformado, eu estou falando dele aqui agora, vai. Sim, 15:4. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ó. E que foi visto por Cefas e depois pelos 11. Isso. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Tá vendo? Dos quais vi, isso. Mas alguns já dormem também. Depois visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Sim. E por derradeiro de todos por me mim. apareceu, também a mim como um abortivo. Pronto. Tá vendo? Então preste bem atenção, o que Paulo está dizendo? Primeiro, o pregador... É o 14, pastor. É o 14, né? Como é que diz? Se Cristo não ressuscitou, é vã. Logo é vã a nossa pregação. Acabou. Também é vã a nossa fé. Acabou. Nem tem fé? Então preste bem atenção. Qual era o primeiro ponto do querigma? 4 pontos do querigma. Primeiro, ele falava a narrativa, a vida e a morte de Jesus Cristo. Qual é a prova da autoridade de Jesus, que ele é filho de Deus e que ele vive? A ressurreição. Qual é o terceiro ponto do querigma? Sustentação profética, escriturística do Velho Testamento. Pedro, olha para cá para tu entender, ele fala da vida, ele fala da morte, ele fala da ressurreição, mas ele tem base. Qual é o alicerce dele? E naquele tempo nós não tínhamos ainda o Novo, só tínhamos o Velho Testamento. Então aonde é que ele se baseia? Ele se baseia em Joel 2:28, ele se baseia no Salmo 16, não é assim? Se vocês analisarem, ele se baseia no próprio texto bíblico, no Salmo, me parece, 101, verso 3. Vamos ver lá, rapidinho. Eita, glória a Deus. Vai lá, corre aí. Salmo 101, verso 3, corre aí. É coisa boa. É verdade. Salmo 16, 10, vamos lá. Sabeis que o Senhor é Deus. É Salmo 110, pastor. 110. É 110. Vê se é aí. O teu povo se apresentará. Aí é o Salmo 110. Vê aí pelo 9, verso 5. Vai lá. Eita, coisa boa. É a palavra de Deus, irmão. Vai lá. Achou aí? 110 primeiro. Vai lá, 110 primeiro. Disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então ele disse, olha, ele subiu e está à destra do... Já era profético ou não era? Está aí na Bíblia ou não está? Então ele puxou Bíblia. Ele não inventou historinha. Ele não ficou com coisinha, com revelação. Salmo 16. Vai lá, rapidinho. Verso 8 até o verso 11. Corre aí, vamos lá. Eita glória. 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Sim. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pronto. Então vamos lá para a gente correr. Primeiro, ele falava da narrativa do quê? Da morte, da vida e morte de Jesus Cristo. Ele legalizou que Jesus estava vivo através do quê? Da ressurreição. E o terceiro ponto do querigma, qual era?
A sustentação através das provas escriturísticas. Qual era? Velho Testamento. E por fim, olha para cá. Olha como é a mensagem. Tu quer pregar a Bíblia? Quer? Olha para cá. Tá filmando direito? Bota bem aqui. Pregadores do Brasil. Pregador coach, pregador de rodopiar. Pregador. Tu quer pregar a Bíblia, rapaz? Tu quer pregar a mensagem como ela é? Tem aqui os 4 pontinhos dela. Qual é o primeiro? Fale do quê? Da vida e da morte de quem? Depois, fale de quem? Usando o quê? Antigo Testamento. E qual foi a última coisa que Pedro fez depois dessas 3? Quem se lembra? Depois de tudo, ele só disse assim, quando a multidão ouviu esses 3 pontos, aí a multidão gritou, o que faremos? Aí ele disse 2 coisinhas só. Arrependei-vos. Ou seja, metanoia, dê meia volta, porque a palavra eu já preguei, ela tem sustentação bíblica. O nosso Cristo vive. Dê meia volta, conserte o coração de vocês e sejais batidos. Esse batismo aí é outra forma interessante, porque o batismo aí era uma confissão pública. Você estava arrependido e agora ia dizer para toda a comunidade, para toda a sociedade, que você era de quem? De Cristo. Não está aí? 2,38. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Era isso que era o querigma. E a tradição dos reformados seguem isso. E nós, os pentecostais, nós pregamos assim ou não é? Nós só pregamos assim. Só que os reformados esqueceram de dizer que naquele dia Pedro tinha falado línguas estranhas e estava cheio do Espírito Santo. Eita, glória a Deus. Rapaz, eu gosto da Bíblia.